Olá, IFers! Bem-vindos a mais uma aula de exercício no nosso curso de termodinâmica para o ensino médio. Bom, na aula de hoje nós iremos fazer exercícios de dilatação térmica. Vamos para o primeiro exercício. O primeiro exercício me disse o seguinte: a primeira ferrovia a funcionar no Brasil foi inaugurada em abril de 1854, ligando o Porto de Mauá a Fragoso, no Rio de Janeiro, com 14,5 km de extensão, construída pelo Visconde de Mauá. Um dos cuidados que se deve ter na colocação dos trilhos em uma ferrovia é deixar uma pequena distância entre dois deles, para possibilitar a dilatação térmica que pode ocorrer com a variação de temperatura. Normalmente, os trilhos utilizados possuem 20 metros de comprimento. Em sua fixação sobre o dormente, uma distância de 5 mm é deixada entre as peças consecutivas. São as juntas de dilatação, que evitam que os trilhos se espremam em dias muito quentes. Considerando um local em que a temperatura varia de aproximadamente 25 graus Celsius entre a mínima no período da noite e a máxima durante o dia, determine qual o valor do coeficiente de dilatação linear do material dos trilhos, supondo que o espaço deixado é exatamente o necessário. Bom, o que esse exercício está mostrando? Em primeiro lugar, nós temos trilhos de 20 metros, ok? Então, cada trilho desse tem um comprimento L0 de 20 metros. Ele fala o seguinte também, que para evitar que pela dilatação térmica um trilho esprema o outro, é deixado um espaço para dilatação de uma distância D de 5 milímetros. Sem essa distância, um trilho iria acabar dilatando muito e um trilho iria acabar empurrando o outro, provocando então um entorse, nos trilhos. Os trilhos iam ficar torcidos, deformados. Então, esse espaço de 5 milímetros é necessário para que eles possam dilatar e contrair livremente. Ok? Outro ponto. Ele passa que a diferença entre a temperatura da hora mais quente e da hora mais fria durante o dia é de 25 graus Celsius. E aí ele pergunta quem é o coeficiente de dilatação. Bom, aqui é importante nós frisarmos que 25 graus Celsius não é uma temperatura durante o dia. É sim a distância, a diferença de temperatura entre a hora mais quente e a hora mais fria do dia. Isso nós chamamos de amplitude térmica do dia. A amplitude térmica do dia não significa que durante o dia fez 25 graus, mas sim que é a diferença. Então, num dia que faz 35 graus, com uma amplitude de 25 graus Celsius, significa que a menor temperatura você vai pegar 35 e diminuir de 25, ok? Então você vai ter 10 graus, não é? Então, a hora mais quente 35, a hora mais fria 10 graus, ok? Porque 10 graus mais 25 graus vai dar os 35, ou 35 menos 25 vai dar os 10 graus. Okay? Então, já está me dando quem é ΔT. Eu não tenho que calcular quem é ΔT aqui nesse exercício. Ok? Uma outra dúvida muito comum de aparecer nesse exercício é se D é igual ao tamanho de dilatação ou se D é metade da dilatação. Bom, que você pode pensar, nesse espaço aqui, um trilho tem que dilatar somente até a metade e o outro também somente até a metade. Se eles dilatarem mais do que a metade, eles vão um empurrar o outro. Mas você tem que lembrar que cada trilho tem duas extremidades. Então ele pode dilatar D sobre 2 de um lado e D sobre 2 do outro.
Então, a dilatação total é exatamente essa distância D entre os trilhos, ok? Então, vamos utilizar a fórmula ΔL, alfa L0 vezes ΔT, né? Ou seja, a dilatação térmica ela é proporcional ao tamanho inicial da barra, ao tamanho de referência e ao tamanho e a diferença de temperatura dessa temperatura de referência. Então, se o meu tamanho for a temperatura mais fria do dia, de 20 graus, então qual que vai ser o maior tamanho, ok? Ou qual vai ser a dilatação na hora mais quente. Bom, então aqui, meu ΔL é exatamente igual a D. Então dá 5 vezes 10 a menos 3 metros, porque são 5 milímetros. Isso aqui é igual ao alfa, que é quem eu quero descobrir. O L0 é 20 metros. E o ΔT é 25. Ok? Então, tenho aqui 5 vezes 10 a menos 3. Isso daqui dá metro. Aqui dá graus Celsius. Menos 3 metros. Isso aqui é igual a alfa. Metro pode cortar com metro. E aqui eu não tenho metro. 20 vezes 25. Isso daqui vai dar 500 graus Celsius. Ora, 500 é 5 vezes 10 ao quadrado, não é? 5 eu tenho dos dois lados, eu posso cortar. 10 ao quadrado eu posso passar para o outro lado dividindo. Então, meu alfa vai dar 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Ok? Então, este vai ser o nosso resultado. Alfa é 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Ok? Por curiosidade, esse é exatamente o coeficiente de dilatação do aço. Ok? Então, provavelmente, esses trilhos são feitos de aço. Vamos para o próximo. Neste outro exercício, o autor, né, o avaliador, ele nos vai apresentar uma análise gráfica. Ok? Ele dá que aqui nós temos o comportamento de duas barras feitas de materiais diferentes. E ele diz que o comprimento pelo aumento de temperatura, em que eu tenho um comprimento inicial de uma barra de 1,5 metros, o comprimento inicial da outra barra de 1 metro. Ele me diz que as duas barras são retas, dos dois gráficos são duas retas paralelas, ok? Então eles têm a mesma inclinação. E aí ele vai perguntar por último qual é a razão entre os dois coeficientes de dilatação. Ok? Como é que nós vamos fazer esse exercício? Bom, o coeficiente angular, eu chamar isso aqui de ângulo θ, eu sei que a inclinação dos dois são iguais a tangente de θ. E nós vimos lá em análise gráfica dos gráficos de comprimento, ok? Quem que era a inclinação? Bom, só a gente lembrar que o comprimento é igual a L0 1 mais
alfa delta T, ok? Que é o tamanho de delta L, ok? Então L0 mais delta L. Bom, então a tangente da inclinação dessa reta, isso aqui é igual a L0 vezes alfa. Isso aí a gente viu lá em análise gráfica. Então, eu sei que dos dois materiais, essa inclinação é igual. Então, L0 do material A vezes o coeficiente de dilatação do material A, isso tem que ser igual a L0 do material B vezes o coeficiente de dilatação do material B. E aí ele me pede quem é a razão entre alfa de A e alfa de B. Bom, alfa de A, se eu passo para cá dividindo, alfa de B vezes o comprimento L0 de A. Isso aqui tem que ser igual ao comprimento L0 de B. E eu posso agora isolar alfa e L. Alfa de A dividido por alfa de B. Isso é igual ao comprimento inicial de B dividido pelo comprimento inicial de A. E os comprimentos iniciais estão dados aqui, 1,5 e 1 metro. Então, alfa de A dividido por alfa de B. Isso aqui vai ser, se eu chamar o A, né, laranja, e o B vermelho, ok? Então eu vou ter que o B é 1,5 e o A é 1. Ou seja, o coeficiente de dilatação de A, esse daqui, é 1,5 vezes maior do que o coeficiente de dilatação de B. Ok? Exercício parece ser complicado, mas muito simples. Você resolve em algumas contas. Beleza? Vamos para o próximo. A próxima questão é uma questão teórica, ok? Uma questão de análise. Vamos ver como é que a gente resolve ela? Vamos ler. Quando aquecemos uma amostra de água desde o 0 graus Celsius, podemos plotar os valores obtidos em um diagrama de volume versus temperatura. O gráfico a seguir mostra de forma qualitativa essa representação. E aí ele mostra o gráfico. Por que não é possível medir a temperatura no intervalo entre 0 graus Celsius e 16 graus Celsius com um termômetro de água, usando a densidade como propriedade termométrica? Bom, para a gente responder essa pergunta, nós temos que olhar o gráfico e entender como é que funciona a densidade, ok? Então, nós temos um gráfico, volume por temperatura. Esse gráfico tem aqui um valor mínimo de 4. De todas as temperaturas em graus Celsius. E aqui, 0. Até que aqui chega no 16. Vou botar o 16 um pouquinho mais pro lado aqui. E aí ele me pergunta por que eu não posso usar um termômetro que utilize a densidade como propriedade termométrica. Bom, a densidade depende do volume, né? A gente já falou, a densidade é massa
dividido pelo volume. Só que a massa não depende da temperatura, mas o volume sim depende da temperatura. Então, quando eu altero o volume sem alterar a massa, quem que eu estou alterando junto? Estou alterando junto a densidade. Então, a densidade, ela também terá uma dependência da temperatura. Mas, para eu conseguir utilizar algo como termômetro, é necessário que o volume, né, e a temperatura sejam uma relação única, ok? Então, para cada ponto de temperatura, eu tenho que ter um único ponto no volume, ok? Só que próximos de valores de dilatação anômala, eu começo a ter dois valores de temperatura para dois valores de volume para o mesmo, dois valores de temperatura para o mesmo valor de volume, ok? Então, se eu pego aqui uma determinada temperatura, um determinado volume, eu vou ter aqui duas temperaturas para o mesmo volume. Então, eu não posso utilizar líquidos próximos da dilatação anômala utilizando densidade como valor, como propriedade termométrica, porque eu tenho dois valores de densidade, dois valores de temperatura para um mesmo valor de volume, ou seja, para um mesmo valor de densidade. Então, se eu pego um determinado valor de volume, um determinado valor de densidade, eu não consigo saber qual das duas temperaturas eu estou medindo, ok? Pode ser tanto, sei lá, que com 1 grau Celsius e com 9 graus Celsius. Sei lá, pode ser? Pode. Eu posso ter um mesmo valor de densidade de volume para 9 graus Celsius e para 1 grau Celsius, ok? Então aqui eu começo a ter dois valores de temperatura apontando para um mesmo valor de volume, ok? Essa correspondência não vai ser única de temperatura e volume, eu passo a ter uma correspondência dupla. Então, para que eu tenha para que eu possa utilizar uma característica como termômetro, uma das características que eu preciso é que a relação entre essa característica e a temperatura tem que ser única. Para que isso ocorra, eu não posso ter um valor mínimo, porque se eu tenho um valor mínimo, eu tenho uma correspondência dupla em algum ponto. Se eu tenho um valor máximo, também a mesma coisa. Então, para eu ter uma propriedade que possa ser utilizada como grandeza termométrica, eu tenho que ter uma relação única, ou seja, a relação matemática tem que ser monotônica, ou sempre crescente, ou sempre decrescente. Eu não posso ter uma inversão entre crescente e decrescente, porque senão eu vou ter um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, ok?